Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia. A gente está começando a edição desta segunda-feira e eu quero pedir licença para entrar aí na sua casa para te levar as principais notícias da Igreja, do Brasil e do mundo. Na edição de hoje, a gente vai conferir o primeiro episódio da série Sabedoria do Tempo. E nesta primeira reportagem, vamos reviver acontecimentos que marcaram o mundo, além de conhecer personalidades que presenciaram fatos históricos, superaram momentos difíceis e até hoje contribuem ativamente na sociedade. E nós ainda vamos falar com um advogado sobre a medida provisória 927, que prevê a antecipação de férias e feriados, além de regras mais frouxas para banco de horas. O Senado deveria ter votado a MP até ontem, mas como isso não aconteceu, ela perdeu a validade. Vamos saber o que acontece agora com os contratos que já foram firmados. E ainda vamos fazer um giro para conferir as notícias que são destaque pelo mundo. Tudo isso você confere a partir de agora no nosso JBN, que já está no ar. E a gente começa a nossa edição de hoje com a primeira reportagem da nossa série especial desta semana. Entre outras coisas, nós vamos falar sobre como estamos cuidando dos nossos idosos, como estão vivendo os mais velhos nessa fase de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Nesse primeiro capítulo de Sabedoria do Tempo, vamos reviver acontecimentos que marcaram o mundo, conhecer personalidades que presenciaram fatos históricos, superaram momentos difíceis e até hoje contribuem ativamente na sociedade. Vamos ver. Nas últimas décadas, o mundo passou por grandes acontecimentos. Em 1930, a Grande Depressão, também conhecida como Crise de 1929, foi considerado o pior e o mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX. A fase que causou altas taxas de desemprego só terminou com a Segunda Guerra Mundial em 1940. Já em 1964, a ditadura militar no Brasil restringiu direitos e impôs a censura por 21 anos. O regime ditatorial só terminou em 1985. De lá para cá, a sociedade evoluiu, houve progresso e com ele surgiram novos desafios e muitas incertezas. Mas uma coisa é certa, o poder de superação da humanidade sempre esteve presente. Um exemplo disso é a pandemia do coronavírus. A atual crise chama atenção para algo que talvez tivéssemos deixado um pouco de lado na correria do dia a dia: o cuidado com a vida. Para o jornalista e escritor Henrique Morgantini, a doença que afeta principalmente pessoas com mais de 60 anos, por serem mais vulneráveis, abre espaço para uma profunda reflexão. Como estamos cuidando dos nossos idosos? Como eles são reconhecidos e valorizados? Nós não valorizamos a trajetória das pessoas. Todos os feitos, todas as realizações, toda a trajetória de alguém que tem a sorte, que tem a oportunidade de envelhecer. Porque eu acho que esse é um outro ponto também. Quando você levanta, por exemplo, essa ideia de que daqui a 20 anos como nós estaremos, quer dizer, como vamos preparar as pessoas para chegarem à terceira idade, para chegarem à fase conclusiva do seu ciclo de vida. Nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando dos jovens, dos nossos filhos, porque aí entra um outro ponto, aí entra um outro aspecto. Que perspectiva que nós estamos dando a essas pessoas? Porque quando a gente fala, por exemplo, do reconhecimento, nós estamos falando do trato social. Como é que nós encaramos os idosos? E nós temos aqui no Brasil, em geral, as culturas ocidentais têm uma característica muito, muito peculiar, que é a de isolar as pessoas a partir de uma certa idade. Eu não digo nem descartar, mas talvez isolar um pouco. E você, com isso, você aí sim descarta todo um arcabouço de conhecimento, de experiência e de contribuição que essas pessoas já deram e ainda podem dar, porque chegaram a uma certa idade. Em uma época de distanciamento físico,
Consequência do isolamento social, a internet e suas ferramentas tecnológicas nos ajudam a ter acesso a exemplos de superação, como o do jornalista Alziro Zarur. Conversamos com ele virtualmente. O profissional de 64 anos está há mais de 3 meses isolado em uma fazenda com a esposa por causa da pandemia. Entre as mais de 4 décadas dedicadas à profissão de jornalista, o goiano relembra fatos marcantes registrados em sua carreira, histórias que ele mesmo ajudou a escrever. Quando eu iniciei minha carreira no jornalismo, em 1980, eu nem tinha me formado ainda, logo veio o movimento pelas diretas já. Grandes políticas, maiores lideranças políticas do país participavam desse movimento e eu, inclusive, acompanhei um comício dele, o comício das diretas na Praça Cívica, que reuniu, na época, cerca de 100 mil pessoas. Em 87, um grande fato histórico que eu pude acompanhar, que foi o acidente com o César 137, que causou uma enorme repercussão, acabou com a imagem do estado de Goiás no Brasil e no exterior, um acidente radiológico considerado o maior do mundo até então. Houve um outro fato também, por exemplo, a morte do cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, outra enorme cobertura. Nós conseguimos mostrar para Goiás e para o Brasil o cortejo dele até o cemitério ao vivo de helicóptero, coisa que era quase impossível naqueles tempos, né? E mesmo depois de tantos anos de experiência na busca de notícias, Alziro contraria as estatísticas. Ele diz que mesmo durante a crise atual, nunca trabalhou tanto. E para quem achou que já tinha visto de tudo, o jornalista afirma que nada se compara ao que o mundo tem vivido agora. Como o fato que nós estamos vivendo agora, nenhum outro chega perto. Por quê? Porque nós estamos acompanhando, são dezenas de milhares de pessoas mortas, naturalmente com a subnotificação por questões técnicas, de falta de condições, com certeza esse número é muito maior. Já são, eu creio que não só mais de 1 milhão, mas eu penso que alguns milhões de pessoas contaminadas, e as pessoas no mundo inteiro não tendo outra opção melhor do que ficar em casa, trabalhando, como eu estou fazendo aqui há mais de 3 meses já, né? Isolado na fazenda, trouxemos para aqui a internet, e aqui estou trabalhando, me parece, mais do que se eu estivesse presencialmente atuando, né, no jornalismo. Apesar dos momentos de aflição e de muitas incertezas, é na rotina produtiva e com o apoio da família que muita gente, assim também como o jornalista goiano, encontra a motivação para seguir em frente e sem dúvida nenhuma de que tudo isso vai passar. É isso aí, quanta história uma pessoa pode ter guardada dentro de si, né? E a gente precisa aprender a ouvir, principalmente aquelas pessoas com um pouco mais velhas, né? Que tem tanto para ensinar para a gente. E esse tempo em que a gente está mais em casa pode ser aproveitado sim para isso. Que tal, né? A gente dá mais um pouco de atenção para aquele vô, para aquela avó, ou até mesmo para os nossos pais. Com certeza eles têm muita coisa interessante para contar para a gente. E lembrando que a gente continua com essa série até sexta-feira, tá bom? E você sabia que Belo Horizonte, a capital mineira, foi a primeira cidade moderna planejada no país? É isso. E para saber mais sobre essa história, a gente foi até lá. Veja na reportagem. No século XIX, Ouro Preto era a capital de Minas Gerais. Porém, a cidade não comportava o acelerado crescimento da população. A solução encontrada na época foi a transferência para outro local. A ideia era romper com o modelo colonial e projetar uma cidade moderna, que estivesse mais alinhada com o momento do país. Nesse sentido,
teve-se a iniciativa, né, de pensar em uma nova capital para o nosso estado. Várias regiões foram cogitadas no sul do estado, né, mais para a região nordeste, mas acabou que Belo Horizonte, né, foi a eleita aí. Então, entre 1894 e 1897, o engenheiro Arão Reis foi responsável por colocar esse plano em prática, fazendo de Belo Horizonte a primeira cidade moderna planejada do país. O projeto buscava atender os ideais progressistas da época. Então, Belo Horizonte ela é pensada aos moldes de Paris, do próprio século XIX, né, com avenidas muito largas, né, os bulevares, e uma organização muito bem estruturada, pensando justamente a noção de progresso, né? Belo Horizonte, então, nesse sentido, ela nasce como um exemplo de capital para as demais, né, pensando a questão da urbanização, do desenvolvimento, né, econômico da nova cidade. O projeto do engenheiro despertou curiosidade e entusiasmo. Foi idealizada uma cidade rigidamente geométrica e funcional. O projeto do Arão Reis consiste num projeto futurista, né? Que tinha o objetivo de ter uma cidade mais arborizada, mais iluminada, com acesso melhor para as transportadoras, né? A sua principal via é a Afonso Pena, que ela corta de uma ponta a outra a área planejada. A Afonso Pena ela foi planejada em cima das curvas de nível do terreno. E esse planejamento consiste na área limitada pela contorno. Essa área da contorno ela ia da parte da serra do Curral até o vale do Ribeirão Arrudas. Então, esse projeto tinha como um dos objetivos, né, para os moradores da cidade, de qualquer ponto da cidade, você poder visualizar a Serra do Curral. A Avenida do Contorno foi construída para delimitar a zona urbana da cidade. A área central recebeu de Arão Reis um cuidadoso planejamento. Porém, a expansão dessa área ultrapassou em muito o projeto original que foi feito pelo engenheiro. O Arão Reis, inicialmente, ele planejou uma cidade apenas dentro da Avenida do Contorno, né? Essa era Belo Horizonte. Só que ele não previu o crescimento assim, gigantesco que a cidade ganharia, né, nas próximas décadas, o que fez com que o planejamento se restringisse apenas ao centro, né? Os outros bairros periféricos que vão aparecendo vão crescendo de uma forma totalmente diferente da planejada, né? Então, de certa maneira, o plano dele não foi concretizado em sua completude. Ludmila explica quais seriam os benefícios práticos de uma cidade que foi planejada de forma moderna. Os benefícios de uma cidade moderna, né, como era esse projeto foi o projeto do Arão Reis, ela consiste, né, primeiro em trazer uma dinâmica e qualidade de vida para os moradores da cidade, né? Com o intuito de poder também proporcionar um melhor planejamento, tanto para a parte econômica, onde você pode ter um orçamento exato do que a cidade pode gastar, né? E associar também a alguns impactos ambientais que podem ter naquele lugar. Hoje, Belo Horizonte é uma das principais cidades do país, sendo a terceira mais populosa da região sudeste. Além disso, a capital mineira é referência em cultura e história. É isso aí, sempre é bom conhecer um pouco mais sobre a história, inclusive a história das nossas grandes cidades, como é o caso da nossa querida BH. E olha só, agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho, mas não saia daí, porque ainda hoje nós vamos falar com um advogado sobre a medida provisória 927, que prevê a antecipação de férias e feriados, além de regras mais frouxas para banco de horas. Você tem alguma dúvida? Então fique de olho, é daqui a pouquinho. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor.
Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Olha só, a medida provisória 927, publicada pelo governo Bolsonaro para flexibilizar regras trabalhistas durante a pandemia do novo coronavírus, perdeu a validade hoje, já que não foi votada no Senado até domingo. Como os senadores não chegaram a um acordo para votar a MP, ela não foi convertida em lei dentro do prazo. A gente vai falar agora com o advogado Wellington Bessa, que vai explicar para a gente como fica a situação das empresas e dos trabalhadores que aderiram a essas medidas. Wellington, boa noite para você. Primeiro eu queria que você explicasse para a gente que MP é essa. Boa noite, é um prazer estar falando aí a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Então, a medida provisória 927, ela foi a primeira medida anunciada pelo governo federal para tratar sobre o tema dos direitos dos trabalhadores em razão dessa pandemia. A pandemia ela trouxe algumas dificuldades para os empregadores enfrentarem nessa pandemia por conta de algumas burocracias, por alguns requisitos legais que a lei impõe para que o empregador ele possa conceder férias para o trabalhador, para que o empregador possa antecipar feriados, realizar obrigações no que diz respeito à saúde e segurança no trabalho. Então, o que o governo federal fez? Editou uma medida provisória que, de fato, ela possuía urgência à época. Então, ele editou essa medida provisória para possibilitar o cumprimento dessas obrigações, concessão de férias, banco de horas, prazos e pagamentos com uma burocracia menor. E, em razão disso, o governo editou essa medida provisória, que ela teria o prazo inicial de 60 dias, foi prorrogado por mais 60 dias, e por não ter sido votada até a data de ontem, dia 19, ela decaiu, ela perdeu os efeitos. Então, a medida provisória só vale enquanto ela tem essa sua duração, por não ser transformada em lei, ela perdeu os efeitos, ou seja, a partir de agora, tudo aquilo que a MP 927 havia trazido de novidades, deixa de ser aplicável, deixa de valer. E os contratos que já foram firmados durante esse período que ela esteve em vigência? O que acontece com esses contratos a partir de agora? Então, o que acontece? Diversos procedimentos foram criados em razão dessa medida provisória. Como eu falei, por exemplo, as férias, elas só podem ser concedidas se o empregador conceder com 30 dias de antecedência. As férias, elas devem ser pagas até 2 dias antes do início do gozo dessas férias. Na medida provisória, dispunha que as férias tinham que ser anunciadas com 48 horas de antecedência, e o terço constitucional poderia ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. A empresa ela poderia antecipar feriados, ela poderia instituir banco de horas mediante acordo individual com o trabalhador, ela poderia ficar eximida de cumprir com obrigações de exames médicos ocupacionais, por exemplo. Então, o trabalhador que tinha que fazer um exame médico periódico, ele poderia postergar essa realização para quando voltasse dessa situação de calamidade pública. Pelo fato de ter decaído essa medida provisória, a partir de agora não é mais necessário, não é mais aplicável esses dispositivos. Mas é importante consignar que tudo que foi feito na vigência da MP, ela está resguardado pelo que a gente chama de ato jurídico perfeito. Então, aquelas férias que foram antecipadas, aqueles feriados que foram antecipados, aquele banco de horas, aquela atitude do empregador dentro da vigência está resguardado pelo ato jurídico perfeito. Nós esperamos que o Congresso Nacional edite um decreto legislativo para esclarecer como é que fica, porque quando a MP ela decai, o Congresso ele deve editar esse decreto para que essas situações específicas sejam normatizadas. Mas ainda que não venha esse decreto, né, por falta desse diálogo no Congresso, pode ser que não venha, ainda que não venha, o que foi praticado no curso dessa MP está aí resguardado pelo ato jurídico perfeito. Então, o que foi feito dentro desse prazo continua valendo. Então, a gente vai continuar acompanhando esse assunto que com certeza chama muita atenção, é muito importante porque impacta na vida de muitos trabalhadores. Obrigado pelos esclarecimentos, Wellington Bessa. Eu que agradeço e a título de conselho para os empregadores, que eles fiquem atentos a essa alteração, disposições como parcelamento de FGTS, postergação de recolhimento, essas medidas também caíram junto com a MP, eles fiquem atentos aí para que esse estado de calamidade não atrapalhe ainda mais a vida dos empregadores e dos empregados. É isso aí, fica então um alerta, uma boa noite, muito obrigado, viu? Eu que agradeço e até mais. Até mais. Olha só, chegou o momento de conferir as notícias que são destaque pelo mundo. Vamos acompanhar.
Os Emirados Árabes Unidos lançaram neste domingo a primeira missão do país a Marte. O lançamento faz parte do projeto da nação para desenvolver a capacidade científica e tecnológica local e assim diminuir a dependência do petróleo. A sonda foi lançada no início da noite deste domingo, de um centro espacial que fica no Japão. A jornada até o planeta vermelho deve durar 7 meses. A expectativa é de que a sonda entre em órbita e envie dados sobre a atmosfera de Marte. A primeira missão árabe para Marte deveria ter partido no dia 14 deste mês, mas precisou ser adiada 2 vezes por causa do mau tempo. Depois de um novo recorde no número de novos casos de coronavírus, Hong Kong voltou a implementar medidas mais rígidas para conter a Covid-19. Funcionários públicos não essenciais vão voltar a trabalhar em casa a partir desta semana. A região reportou mais de 100 casos da doença em 24 horas, número que preocupa as autoridades locais, que querem evitar um novo surto. Parques de diversão, academias e outros 10 tipos de instalações vão permanecer fechadas por mais uma semana. Restaurantes continuam com permissão para funcionar apenas durante a noite e o uso de máscara é obrigatório em locais abertos e fechados. E agora é momento de conferir o nosso comentário do dia. Hoje com o especialista em agronegócio, Antônio Pereira. Confira. Olá, tudo bem? No programa de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa pandemia que está acontecendo em nível mundial e que parece que Brasil e Estados Unidos hoje são os 2 únicos países que estão assim com os maiores casos em termos de números de pessoas infectadas, estão nesses 2 países. Bom, mas o que está acontecendo em nível de mercado? Como eu trabalho com agronegócio, eu vivo o agronegócio, eu vou falar sobre a influência da Covid dentro do agronegócio e especificamente nos frigoríficos brasileiros. O Brasil hoje é um dos maiores do planeta na produção de carne bovina, carne suína, carne de frango, produção de ovos. E o Brasil vem já algumas semanas sofrendo algumas retaliações, principalmente da China, que é o maior comprador do Brasil. Essas retaliações começaram há mais ou menos uns 60 dias no Canadá, depois foi para a Holanda, depois foi para a Alemanha. E o que acontece? O chinês começou a dizer que esses frigoríficos que forneciam carnes para a China, essa carne ela poderia estar contaminada com a Covid-19. E que o governo chinês teme uma nova onda da Covid naquele país. E eu me lembro que há mais ou menos nesse período, uns 45, 50 dias, eu disse assim: brasileiros e brasileiras, vamos tomar cuidado, porque esse problema pode chegar aqui e afetar sensivelmente a nossa exportação de carnes. Resumindo, não deu outra, chegou. Hoje o Brasil está com uma série de frigoríficos que estão proibidos de exportar para a China, porque a China simplesmente acredita que a Covid-19, que está entrando novamente para lá naquele país, provavelmente esteja saindo dos frigoríficos brasileiros. E o que vai acontecer? Um prejuízo muito grande para o nosso país, além do desemprego. Hoje, nós já estamos com a média de 10 a 12 frigoríficos já paralisados, as suas exportações paralisadas. Essa carne que era para ir para lá, infelizmente, está represada e prejudicando toda a cadeia produtiva do agronegócio. Até o próximo programa. É isso aí, muito obrigado ao Antônio Pereira pelo comentário de hoje. E olha só, antes de ir embora, eu quero que você preste atenção nessa história que eu vou te contar agora. Essa menininha que você vai ver agora é a Beatriz Catini Rosa, a Bibi, como ela prefere ser chamada. Você tá vendo que a Bibi parece bastante emocionada nesse vídeo, né? E eu vou te contar por que ela tá assim. É que a menina, de 7 anos, ficou 20 dias sem ver os pais, que estavam isolados porque contraíram o coronavírus.
A Bibi, que tem síndrome de Down, teve que ficar na casa da avó durante esse período. E pelo que a gente está vendo, ela ficou morrendo de saudade dos pais, né? E essa aí foi a reação da menina quando reencontrou o pai e a mãe dela. Num primeiro momento, ela ficou um pouco receosa em ter contato com os pais. Mas depois que a mãe explicou que estava tudo bem, a menina correu para esse abraço gostoso que a gente está vendo. Os pais disseram que sempre fizeram questão de orientar bem a Bibi sobre os cuidados. Então fica aí o registro desse momento tão bonito para encerrar a nossa edição de hoje do JBN. A gente fica por aqui, lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então um forte abraço para você, se cuide e até lá!